Então, boa tarde a todos e todas. Bem-vindos, em primeiro lugar, claro, à Associação Portuguesa dos Arqueólogos, em segundo lugar, a esta comunicação da Comissão de Estudos Oliscipenenses, que hoje vai ser proferida pela doutora Vanessa Filipe e pelo doutor José Pedro Henriques, que nos vêm falar da escavação à exposição, relativamente a uma escavação que efetuaram em Lisboa e que deu resultados muito positivos do ponto de vista tanto científico como de divulgação. Em primeiro lugar, quero agradecer a vossa presença, obrigada por terem aceito este convite para aqui falar. Depois queria desejar boa tarde a todos os presentes que aqui estão. É sempre com prazer que vemos que as pessoas têm aderido nos últimos tempos às comunicações online, até por serem não só mais seguras, mas como temos vindo a perceber nos últimos tempos, têm sido claramente mais acessíveis para pessoas que estão noutros lados até do mundo e do país, que não se podem deslocar a Lisboa. Portanto, esta se calhar é uma modalidade que nós, na Comissão de Estudos Oliscipenenses, até vamos adotar durante os próximos tempos, atendendo à vantagem que existe na divulgação destas comunicações, sempre muito mais fáceis de serem, até porque vão ser gravadas e depois com a autorização de quem faz a comunicação disponibilizadas provavelmente na nossa página de Facebook ou da própria associação, e que podemos e podem ser visualizadas a qualquer altura. E sem mais demoras, acho que não me esqueci de dizer nada, Carlos. E sem mais demoras, vou dar a palavra, agradeço novamente ao José Pedro e à Vanessa, e vou-vos dar a palavra, e no fim, depois da vossa comunicação, abriremos um pequeno espaço a perguntas e respostas, se não se importa, se alguém tiver questões. Muito obrigada. Obrigada, Tânia. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Obrigada à Associação dos Arqueólogos Portugueses e à Comissão de Estudos Oliscipenenses. Nós gostamos sempre de cá vir. E vamos iniciar então a nossa comunicação da escavação à exposição. A escavação deste contexto foi iniciada no âmbito do projeto de instalação de ecopontos subterrâneos na cidade de Lisboa, que é um projeto camarário. Neste momento já temos mais de 80 sítios identificados por toda a Lisboa, com abrangência arqueológica, e temos também, mas pronto, este é um daqueles que nós queríamos expor e queríamos explorar, e também vão perceber porquê. Podes passar, José. Agora deixo-te a palavra. Para mim já, ok. Como a Vanessa disse, foram várias dezenas de locais intervencionados, nem todos com grandes vestígios arqueológicos, mas de facto este que foi logo um dos primeiros a ser colocado, ainda em 2017, na Praça do Rossio. Portanto, como podem ver no mapa, neste mapa, a localização, portanto, fica sensivelmente ali em frente à Feira dos Tecidos, junto à Rua do Ouro e na extremidade sudoeste da Praça do Rossio. Nesse local, e a cartografia já o mostrava, portanto, na sequência do terremoto de 1755, a praça tinha sofrido uma reordenação e uma alteração significativa, e é perfeitamente visível neste mapa a obliteração de 3 quarteirões, aliás, de mais quarteirões, mas aqueles 3 que se localizam do lado oeste da Praça do Rossio. É bem evidente a total obliteração desses quarteirões no reordenamento da Praça do Rossio na sequência do terremoto. Os vestígios que nós encontramos correspondiam a um desses quarteirões, portanto ao quarteirão localizado mais a sul, e a casa, os vestígios de uma casa que ali foi identificada e que foi abandonada naquele dia, no dia 1 de novembro de 1755, corresponde, grosso modo, àquele quadradinho cor-de-rosa que nós temos ali na imagem, com frente, um dos lados voltado para a Praça do Rossio e o outro para a antiga Rua de Valverde, que é esta rua mais estreita que passa aqui no tardós destes quarteirões. Esses trabalhos arqueológicos para a colocação dos ecopontos decorreram
numa primeira fase, na retirada de ecopontos mais antigos que já lá se encontravam e que já tinham afetado significativamente algumas estruturas arqueológicas. No entanto, mesmo com essa afetação, foi possível recolher uma quantidade de informação bastante significativa deste local, de uma sondagem que era relativamente pequena, portanto tinha sensivelmente 2 metros de largura por 8 de comprimento, mas a quantidade de informação que dali se retirou foi de facto muito grande. Aquilo que nós identificámos foi essencialmente o piso térreo da casa, com alguns pontos já mais destruídos, piso esse em que foi possível verificar a existência de 3 compartimentos, um deles pertencente a uma estrebaria, um espaço exterior, e outros 2 a espaços interiores, com o respectivo pavimento em tijoleira, como podemos ver nesta imagem. Algumas outras fotografias das realidades que nós encontramos, portanto este piso em calçada seria da divisão voltada à Rua de Valverde. Identificámos inclusivamente a porta de ligação para a rua, portanto a rua localizar-se deste lado e aqui o interior dessa divisão, dessa estrebaria. Com o decorrer dos trabalhos se verificou e se conseguiu de facto garantir que se tratava mesmo de uma estrebaria, que vinha assim referida nas fontes documentais. E na fotografia mais abaixo, a existência do caneiro, do Cano del Rei, que passava na Rua de Valverde e que servia para encanar a Ribeira de Valverde, e que atualmente corresponde sensivelmente ao traçado da Avenida da Liberdade, não exatamente, mas muito, muito próximo. E dada esta quantidade de estruturas, de facto a informação que do interior desta escavação se retirou foi muita e tinha essa vantagem, como já foi referido, de ter sido deixada naquela casa no dia do terremoto, o que justifica a preservação de alguns elementos, nomeadamente de madeiras carbonizadas, em ótimo estado de conservação, portanto, e que por norma não conseguimos encontrar com tanta facilidade, e que neste caso, uma vez que elas não foram diretamente expostas ao fogo, foram apenas expostas ao calor, carbonizaram, mas mantiveram a sua forma, o que foi depois uma vantagem enorme para a compreensão da sua função. Mas de facto aquilo que aqui temos uma planta da escavação. Portanto, deste lado localizava-se a Rua de Valverde, a escavação está sensivelmente orientada a norte-sul. A Rua de Valverde deste lado, este espaço em branco é onde passa o Caneiro del Rei. Aqui o espaço correspondente à estrebaria, com um pequeno poço no canto, e depois a divisão, uma parede de divisão para outros 2 compartimentos internos. A investigação histórica deste local foi um trabalho que nós fomos fazendo ao longo do tempo, e que fazia obviamente parte da divulgação científica dos resultados que a miúdo íamos conseguindo recuperar neste projeto dos ecopontos, e algumas comunicações foram feitas nesse âmbito, tanto no segundo Encontro de Arqueologia de Lisboa, como também já anteriormente na Comissão de Estudos Aliciponenses, já há uns 2 anos atrás, salvo erro, claramente pré-pandemia, mas também, e estes estudos obviamente de vocação mais científica, e onde procedemos não só aos desenhos da escavação, mas também aos desenhos de todos os materiais recolhidos durante esta intervenção, tanto a nível nacional como a nível estrangeiro. Neste caso, tanto comunicações internacionais, não especificamente sobre esta escavação em concreto, mas onde alguns materiais desta escavação foram incorporados e que desempenhavam também um papel importante nestes estudos. De facto, essa investigação que nós fomos fazendo ao longo do tempo era ainda bastante preliminar, e com a exposição que entretanto tivemos a oportunidade de realizar, essa investigação foi-se aprofundando, mas vamos falar disso mais adiante. Mas não só da divulgação científica se fez este sítio, também a divulgação não só para a população local, através
das atividades da arqueologia no bairro, portanto uma atividade promovida pelo Centro de Arqueologia de Lisboa, mas também na imprensa, tanto no público como na Time Out, como forma de divulgar os trabalhos que a miúdo íamos conseguindo recuperar durante o projeto dos ecopontos. E é, portanto, muito com base também nessa divulgação e dos resultados obtidos dessa escavação, porque, como disse, embora o local, aquele sítio já estivesse bastante afetado pelos trabalhos, pela colocação de ecopontos subterrâneos mais antigos, ainda assim a informação era de tal ordem densa que, e toda a divulgação e o interesse que aquele sítio foi demonstrando possibilitou, e no âmbito da missão do Centro de Arqueologia de Lisboa e da Divisão e do Departamento de Património Cultural da Câmara Municipal, possibilitou a divulgação desta escavação e a realização de uma exposição sobre este local. E essa exposição, obviamente, que levava à criação de uma equipa não só multidisciplinar, mas composta por vários investigadores dedicados a diferentes temáticas e que acreditamos que, pelo menos nós acreditamos, que o resultado tenha sido conseguido e que tenha sido bastante interessante. Essa exposição está atualmente patente na Biblioteca do Palácio Galveias, nesta sala muito bonita que se vê na fotografia, e vem então nessa lógica e nessa vontade da Câmara Municipal, na Divisão de Património, de divulgar não só os trabalhos arqueológicos, de modo geral os trabalhos arqueológicos que decorrem em Lisboa, mas também por este ser o projeto da colocação dos ecopontos subterrâneos, ser um projeto camarário. E com base nessa premissa, então darmos o passo adiante e partirmos para uma exposição sobre aquele local. Exposição essa que naturalmente foi a 100% planeada em tempos de pandemia, com todas as limitações que a pandemia nos trouxe, mas que acreditamos que tenha corrido bem e que vai estar patente até ao final do mês de setembro deste ano. Portanto, quem quiser visitar, sinta-se à vontade, está aberta todos os dias, julgo que das 10 às 6 da tarde, durante todos os dias da semana. Ao fim de semana, por norma, está fechada. Essa exposição naturalmente teve muitos passos, muitas coisas em que pensar, e que para mim e para a Vanessa, que era uma primeira viagem que nós fazíamos neste mundo de poder expor um sítio, nunca tínhamos feito ainda nada semelhante, foi de facto muito aliciante, e aliciante também pela situação em que todos nós vivíamos. Portanto, aqui apresento apenas uma imagem daquilo que foi algum planeamento das vitrines, do circuito necessário para se fazer dentro daquela sala do Palácio Galveias, já pensado também para aquilo que é a nossa realidade atual, tanto o tempo pandémico, e que tudo isso nos trouxe desafios muito grandes, mas também muito bons de serem ultrapassados. Obviamente que as peças que ali foram recuperadas, muito embora nós já tivéssemos feito algum trabalho de remontagem dos fragmentos que fomos apanhando, algumas delas encontravam-se num estado de conservação bastante bom, foram obviamente objeto de restauro pelo Centro de Arqueologia de Lisboa, portanto a Filipa na parte da cerâmica maioritariamente, e o Moisés naquilo que foram os metais. E agora... Oi. Mas uma vez que a escavação era muito pequenina, e a área que nós tínhamos disponível era de facto muito pouca,
aquilo que tínhamos como imagem da escavação era naturalmente insuficiente ou pelo menos incompreensível para alguém que não seja da área da arqueologia. Enquanto qualquer arqueólogo vai olhar para uma planta de uma escavação ou para uma descrição mais técnica e vai perceber aquilo que nós estamos a falar ali, obviamente que quando pensamos numa exposição, e numa exposição que não tem por alvo um público de arqueólogos específico, tínhamos de arranjar outras formas de comunicar e de mostrar aquilo que tínhamos encontrado. E de facto, neste ponto, a Mafalda Paiva, do Centro de Arqueologia de Lisboa, fez algumas das reconstituições daquilo que seria a casa. Obviamente, alguns pormenores são acrescentados e são tidos de forma mais imaginativa, mas no geral todas estas reconstituições correspondem àquilo que nós identificámos naquele local. Portanto, nós de facto, quando um dos compartimentos que ali foram identificados tratava-se de uma cozinha, pelo menos as estruturas que nós lá identificámos levam-nos a que a interpretemos como tal, e toda esta zona do fundo desta imagem corresponde àquilo que foi identificado. Obviamente que depois a lareira e todo o resto do ambiente faz parte da criação e da imaginação da Mafalda, mas que ajuda a quem não é arqueólogo e a quem é um leigo a compreender de uma forma mais visual o que seria o interior de uma casa do século XVIII. O mesmo aconteceu com a estrebaria, portanto com a entrada, aqui seria a Rua de Valverde, à qual eu já fiz menção, e por baixo o cano del Rei, corresponde também, grosso modo, àquilo que nós identificamos, mas com um auxílio muito importante que foi a documentação identificada para estes quarteirões. Uma vez que estes quarteirões tinham de ser demolidos para dar origem à reformulação da Praça do Rossio, existem a descrição e a medida de todas as propriedades de cada um destes quarteirões, feita logo no ano seguinte ao terremoto, logo em 1756. E essas descrições são de facto muito importantes porque na imagem que nós vemos em cima dava-nos então não só a quantidade de casas que estava presente em cada um daqueles quarteirões que foram derrubados, mas também as suas dimensões, o número de andares e os seus proprietários. Infelizmente, a casa que nós identificámos, conseguimos, a Delminda Rios, do Gabinete de Estudos Oliciponenses, conseguiu identificar o proprietário, portanto, o dono da casa era o Marquês de Ravara, à data do terremoto já não o Marquês, mas a sua viúva, mas aquela casa estaria alugada, uma vez que nós sabemos que o Marquês e a viúva viviam já na Rua do Ataíde, ali no bairro Alto, como é óbvio, uma vez que nós temos evidências da ocupação daquela casa, ela estaria certamente ocupada por outros inquilinos. Infelizmente não foi possível ainda saber quem eles são. Mas estas dúvidas ainda não estão, uma vez que elas não estão totalmente respondidas, nós ainda esperamos no futuro poder vir a saber efetivamente quem morava dentro daquela casa, ou quem se encontrava a morar naquela casa à data do terremoto, mas ainda é um trabalho em progresso e que, na realidade, esta exposição despoltou muitas dúvidas, respondeu a grande parte delas, mas levantou outras que ainda se encontram à espera de resposta e que esperemos, com o passar do tempo, se consiga chegar a bom porto nessas dúvidas. Como disse, estas imagens, todas elas estão presentes na exposição, e de facto a intenção delas é precisamente dar essa ideia e dar uma visualização daquilo que seria o ambiente, não só do Rossio, mas também do interior daquela casa, mais próxima do que ela seria. E para além da reconstituição dos espaços da casa, procuramos também em alguns objetos que por vezes só dispunhamos de pequenos fragmentos, o que mais uma vez para um arqueólogo é
fácil de perceber a partir da parte, compreender o todo, mas para um leigo não é assim tão fácil. E então, mais uma vez, a Mafalda fez umas magníficas ilustrações daquelas peças que nós consideramos que seriam mais complicadas de transmitir aquilo, aquelas que correspondem na realidade. E então, a partir de objetos semelhantes, foram feitas gravuras maiores e de objetos completos do que seriam aquelas peças. Uma vez mais, para chegarmos a um público que não é necessariamente especialista em arqueologia. A exposição, tanto para além daquelas questões de linguagem e de acesso mais generalizado ao público, também houve um esforço na divulgação, não só através da página do CALI, que depois é partilhada por várias páginas no Facebook, mas também, mais uma vez, a imprensa, a Time Out, o Público e outra imprensa, mas também a surpresa, motivada muito provavelmente por aquilo que foi encontrado no interior do calhandro que estava dentro daquela casa e que de facto se tratavam de fezes humanas, portanto cocós e xixis do dia ou dos dias imediatamente anteriores ao terremoto e que ficaram perfeitamente preservados no interior de um calhandro e que foram ainda parar à rúbrica do Homem que Mordeu o Cão da Rádio Comercial e que, segundo informação dada na biblioteca do Palácio Galveias, na sequência desta notícia ter sido dada na rúbrica do humorista Nuno Marco, as visitas aumentaram substancialmente nos dias seguintes. E como ainda por cima estávamos numa época mais baixa do confinamento, foi curioso perceber como às vezes uma coisa que nós damos importância, mas não pensamos que ela possa ser tão bem vendida, e teve uma repercussão muito grande, até no número de visitas à exposição. A exposição teve e tivemos a oportunidade de coordenar também um pequeno catálogo da exposição, onde tentámos, portanto, reunir toda a informação possível à data da realização da exposição, toda a informação que aquela casa nos dava, portanto, todos os objetos que foram encontrados, todos os materiais orgânicos que identificámos carbonizados, e todos eles foram enviados para o Laboratório Hércules em Évora, que os analisou, identificou para todos eles a matéria-prima, portanto, em todas as madeiras carbonizadas que foram identificadas, eles identificaram a matéria-prima em que eram feitas, e o mesmo aconteceu para os ditos cocós, onde foi possível, inclusivamente, perceber o que seria a dieta dos habitantes daquela casa à data do terremoto de 1755. Este catálogo contou com a participação apesar de pequenino, tem a participação de muita gente. Portanto, não só eu e a Vanessa enquanto escavadores, digamos assim, mas também da Delminda Rijo, que fez todo o enquadramento histórico, não só do Rossio, mas também de todos os quarteirões em redor daquela casa, da dimensão económica e até urbana daquela população. A análise às fezes, tal como disse, feita pelo Laboratório Hércules e também pela Universidade de Sapienza em Itália, e depois a forma que nós encontramos de comunicar um pouco do que seria o interior e a vivência de uma casa no século XVIII, com base naquilo que tínhamos, e que era muito pouco, mas ainda assim muito, muito diverso. Agrupámos então o recheio daquela casa por uma série de temas, entre eles a cozinha, que obviamente representa uma das principais atividades que decorrem dentro de uma casa diariamente, o abastecimento, o armazenamento,
tanto sobretudo direcionado para as peças que se relacionavam com esta atividade, mas também as análises feitas pelo laboratório Hércules a uma arca totalmente carbonizada e preenchida por cereais de cevada, e que ali encontramos também no interior da estrebaria, a comensalidade, a higiene e o saneamento, objetos de adorno, passatempos e o mobiliário e a decoração. Portanto, de todas as peças que nós identificámos, esta foi a forma que encontramos de os organizar e que de alguma forma podiam demonstrar o que seria uma casa ainda desconhecida do ponto de vista dos seus proprietários, mas que de alguma forma representa e demonstra o que seria a vida naqueles dias próximos ao terremoto de 1755. E, tal como disse, o catálogo dispõe de todos estes textos, cada um desses textos feitos por um especialista ou por vários especialistas que se dedicam àqueles temas. E aqui uma pequena mostra do interior do catálogo, que está à venda na biblioteca do Palácio Galveias. E como disse, esta exposição não era possível sem a intervenção de uma série de entidades que participaram ativamente não só na realização do catálogo e desse conseguimento que é fazer aquele catálogo, e que nós esperamos que a informação que ele comporta possa ser um bom ponto de partida daquilo que serão os imensos trabalhos que decorrem em Lisboa, e que certamente outros colegas se deparam diariamente em Lisboa com contextos muito semelhantes. E aqui estão todas as entidades que participaram então na realização desse catálogo, mais todos os autores que anteriormente demonstrei. E muito obrigado. Muito obrigada. Enfim. Muito obrigado. Meus colegas, foi rápido. Nem 35 minutos. O que me disseram foi entre 30 e 40. E 40. Portanto, foi perfeito. A vossa outra conferência lá na associação foi precisamente há 3 anos. Logo há 3 anos na sequência da eleição, que por acaso foi ontem. Portanto, estão dentro daqui a 3 anos voltam com outra parte da exposição. Não sei se alguma das pessoas presentes quer falar, fazer questões, perguntas, estejam à vontade para o fazer. Ninguém tem dúvidas. Eu hoje não fui muito comunicativa, que não estou muito católica da minha tosse. Mas estejam à vontade para perguntar. Ninguém quer colocar questões, perguntas? Então faço eu uma questão, se há alguma previsão de quando é que vai ser feita a apresentação do catálogo, já que... A apresentação do catálogo não vai acontecer claramente por motivos pandémicos, portanto, uma vez que o número de pessoas que participou no catálogo excede claramente todos os limites possíveis de ajuntamentos nesta pandemia, à partida ele não será de todo apresentado, embora já se encontre à venda, e eu sei, porque há autores que estão aqui presentes, vários autores no catálogo que ainda não receberam, mas eu já estou a tratar disso, já estou a juntar as moradas para que chegue à casa de cada um dos autores que nele participaram. Sim, nós até tivemos a ideia de eu me casar, assim conseguia ter mais números de pessoas e assim convidava as pessoas para fazer o lançamento do catálogo e pronto, ficava tudo feito. Era a única maneira. Mas pronto, era a única hipótese de conseguirmos fazer o lançamento do catálogo. Estamos à espera, pois Hugo.
Ninguém quer dizer mais nada? Vai chegar. Tânia? Alô? Não, é que houve aqui um pequeno erro de comunicação, porque o Carlos tinha o som de toda a gente desligado. Mas eu liguei o som assim que acabou a comunicação, mas ninguém me reagiu. Não ligaste não, porque tu não podes estar... O meu som, eu estava a ligar e dizia, o anfitrião não a deixa ligar o som. Mas eu liguei, desliguei e não havia reação de ninguém. Mas pronto. A parte desta questão técnica, em primeiro lugar, Vanessa e Zé Pedro, muito obrigada por terem cá vindo. Obviamente que é uma escavação que para mim, como vocês já me diz muito, não é? Nós já trabalhámos sobre ela, já pensámos sobre ela, já debatemos muito. Obviamente que eu, apesar deste catálogo, continuo a achar que ela tem muito para dar. Este catálogo, apesar de tudo, e de ser uma obra de referência, tenho a certeza absoluta que se torna uma obra de referência, sobretudo pela quantidade de investigadores que reúne e pela qualidade dos textos, eu, pelo menos, apesar de não ter recebido ainda a minha cópia, já tive acesso. É bom saber que posso ir buscar umas galveias, mas que não... Podes, mas vais receber uma. Todos os autores vão receber uma, isso é garantido. Mas é bom saber que posso pedir a alguém. Mas obrigada por terem vindo. Eu tenho a certeza que este catálogo vai se tornar uma referência até pela qualidade dos textos que lá estão dentro e pelo rigor com que foram escritos e pela própria situação em que nós nos encontrávamos e pelas... Eu não vou dizer pela excepcionalidade do sítio, porque nós todos sabemos que sítios deste género já foram encontrados noutros locais, mas pela excepcionalidade do tratamento a que foi sujeito, também pela disponibilidade e pelo próprio facto de ser uma obra camarária, o que permitiu que houvesse a participação de várias instituições envolvidas. E a minha sugestão, claro que vocês sabem sempre, é que se tente levar sempre estas questões para outro nível. Agora que já há um catálogo com imensa qualidade científica, mas que está designado para o público geral, agora é a altura, sobretudo, de publicar mais para uma comunidade científica mais especializada internacional. Esse já tem tido, o sítio não é inédito internacionalmente, mas seria todo o interesse prosseguir com esses estudos, que eu sei que vocês percebem, isto não é uma indicação nenhuma, eu sei que todos nós estamos aqui a dizer isto e sabemos que com mais tempo ou menos tempo, mais tarde ou mais cedo, vamos todos a conseguir. Entretanto, eu tenho aqui uma pergunta da Helena Aguiar, se não se importam, de responder se era comum as casas terem aquele pequeno logrador à entrada. Depende. É comum na Lisboa pré-1755, digamos assim, os quarteirões terem por norma um espaço, um pátio de acesso central, não é totalmente desconhecido, mas naquele caso aquele logrador tanto se podia localizar à entrada como se podia localizar no tardós das propriedades, um bocadinho como ainda acontece hoje com o bairro Alto. Portanto, e o bairro Alto é uma urbanização do século XVI em que esses logradores se localizam no tardós das casas. Naquele caso, ele localiza-se logo na frente, logo na entrada, mas isso tem a ver com a própria funcionalidade dos espaços e que, de facto, a investigação histórica demonstrou que se tratava mesmo de uma estrebaria. Portanto, e uma estrebaria, por norma, deverá ter sempre um espaço que pode ser sempre um espaço parcialmente coberto e tem outro que está descoberto, e era o que acontecia naquela casa. Nós conseguimos identificar, mesmo dada a exiguidade do espaço, foi possível perceber que existia pelo menos um telheiro, tal como aparecia representado naquele desenho, que cobria parcialmente aquele logrador. Mas sim, é normal haver estes espaços de entrada que são ainda no fundo, são uma divisão de transição entre o que é a rua, o espaço público, e o que será os compartimentos os compartimentos internos e mais restritos da casa, sim. Uhum. Eu gostava de fazer só um comentário. Queria felicitar os autores da comunicação e congratular-me por verificar que a Câmara de Lisboa, enfim, o CAL, não é? Portanto, tem uma equipa, dispõe de uma equipa muito vasta e diversificada e multidisciplinar,
e, portanto, enfim, isto é assim um pouco, para já, isto é apenas assim, pronto, ficamos uma espécie de um teaser para depois, enfim, não só ver a exposição, como, portanto, enfim, consultar e adquirir o catálogo logo que seja possível, porque, de facto, isto deixa-nos faz ficar com água na boca, e pronto, e queria dizer que eu logo que tiver a oportunidade terei muito gosto em voltar a ir à biblioteca do Palácio Galvez. Foi a primeira biblioteca pública que eu, na minha, enfim, não digo infância, mas juventude, durante os meus tempos de estudante liceal, portanto, foi a primeira biblioteca pública que consultei, além da biblioteca itinerante da Gulbenkian, e, portanto, será com muito prazer que voltarei lá para abrir a exposição. E, portanto, e queria também, enfim, congratular a Comissão de Estudos Olisciponenses da Associação dos Arqueólogos por este, enfim, início de mandato, esperando que a participação nesta sessão via Zoom seja um bom augúrio para uma presença física e para que muitas das pessoas que assistiram, das 19 pessoas que participaram aqui nesta sessão de Zoom, enfim, integrem, venham a integrar num futuro próximo essa comissão e apresentar, e portanto para que tenham a oportunidade de apresentar pessoalmente os trabalhos das investigações que continuam a ser desenvolvidas em toda a cidade, sempre com novidades e surpresas, e portanto, enfim, acho que é tempo, já durante décadas perdeu-se muito tempo, perdeu-se muita informação, e agora é tempo que, agora que finalmente a Câmara Municipal de Lisboa assumiu as suas responsabilidades para com o passado da cidade, portanto, enfim, é tempo de criar condições para que os resultados desses trabalhos portanto, sejam divulgados por toda a comunidade científica, e, portanto, é só isto. Queria desejar um bom augúrio para a Comissão e para todos os investigadores e para toda a equipa do CAL. Obrigada, Dr. Arnaud. De facto, muito obrigada. Acho que era, de facto, uma das nossas ideias, a própria Comissão, era neste próximo ano, o nosso próximo ciclo de conferências ser dedicado às descobertas de Lisboa mais recentes e aos trabalhos, provavelmente, das empresas de arqueologia, mas ainda estamos a pensar isso, porque estamos agora a entrar em desconfinamento e temos que começar a pensar em programação. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Eu queria só chamar a atenção para um comentário que está aqui da colega do Brasil, da Maria Rulo. O comentário que ela faz de que, apesar do tempo decorrido, a cerâmica que vocês encontraram, vocês têm muitas peças em relativo bom estado de conservação. Que acho que é também uma coisa que efetivamente, para quem não conhece o contexto, é de louvar que, apesar de ter havido ali ecopontos já naquele local, as estruturas até estavam relativamente bem preservadas, apesar de todos os maus tratos que tiveram. Sim, é verdade. Portanto, quase 90% das peças que estão na exposição e de todo o material que foi recuperado na escavação veio dos cortes da mesma escavação. Portanto, o que acontecia era que nós, quando escavávamos ou endireitávamos um pedacinho do corte, aparecia-nos um bocado de um pote enorme, um pedaço não, aparecia o calhandro por inteiro. Portanto, o que aconteceu é que, apesar de todas as afetações que eles tinham tido, a conservação, o estado de conservação era relativamente bom, muito embora, e isso era muito evidente, e em alguns objetos é particularmente óbvio, a ação do fogo sobre materiais não só cerâmicos como vítreos é muito evidente. Portanto, aparecem nos fragmentos. E das madeiras também. Das madeiras também. Não se teriam conservado se não tivesse sido o fogo, não é? Não, mas mesmo assim teve ali uma condição muito específica, que é não estiveram expostas ao fogo diretamente. Portanto, elas estiveram expostas apenas a uma temperatura de tal forma elevada que as carbonizou e que as manteve naquele estado. Mas em compensação, por exemplo, os fragmentos de vidro, que são imensos e que aquela casa teria
uma quantidade de vidro considerável, quase todos estão totalmente fundidos e nós não conseguimos perceber sequer a forma deles. Até em cerâmica, algumas peças em cerâmica, há um copo muito engraçado, um copo decorado, que está deformado, tem bolhas, portanto ele praticamente derreteu, o que nos mostra bem a temperatura que aquela casa atingiu, não é? Portanto, no incêndio seguinte, que claramente ultrapassou os 1000 graus. Os 1000 graus. Nos Terraços do Carmo, eu tenho estado a ver os vidros dos Terraços do Carmo e há uma quantidade significativa de vidro fundido, completamente fundido e alterado, não tem forma. São placas de vidro todas cheias de bolhas, parecem todas alteradas. Elásticas, exatamente, pastilhas elásticas. Ressequidas. E havia, na escavação que houve na Igreja do Carmo, também apareceram bocados dos vitrais e as castelharias de chumbo, também tudo derretido e tudo desfeito. Portanto, o terremoto está muito presente nos contextos arqueológicos, nesse vosso é mais que claro o terremoto e o incêndio, principalmente o incêndio. Sobretudo o incêndio, sim. Ali as peças, quase todas elas mostravam vestígios de ação térmica. Exato. Raras eram aquelas que não mostravam esses O fogo vestígios. foi efetivamente a grande força destruidora da cidade. Sim, aparentemente. Foi uma combinação de fatores. Sejamos mais honestos. Sim. Desculpem, mas eu tive que chegar ao microfone que tinha aqui uma visita. Então, pronto, mais alguma questão? Se aqui está, se não, fico feliz por ver aqui uma adesão para uma das primeiras comunicações, para a primeira comunicação virtual que a Comissão de Defesa da Disciplina organizou. Fico feliz de ter visto esta adesão, até porque, se sejamos honestos, Carlos, não foi divulgado assim com tanta antecedência. Não. Pronto, com os nossos pedidos de desculpa. Mas, então, se não haverá mais questões, quero agradecer novamente ao José Pedro e à Vanessa, quero agradecer a todos os participantes em nome da Comissão de Defesa da Disciplina e da Associação dos Arqueólogos Portugueses, é claro. Obrigada. E quero dizer a todos até à próxima e assim nos retiramos. Foi um gosto. Até à próxima. Obrigado. Até breve. Obrigada. Até à próxima. Obrigado.